Nosso bate-papo, nossa entrevista de hoje, das 8 horas, é com o Adriano Strasburger, secretário executivo do Observatório Social de Lajeado, essa entidade, essa ONG que foi formada, e eles vão conversar um pouco com a gente sobre os objetivos e qual é a função do Observatório. Adriano, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia aos rádio-ouvintes. Prazer muito grande estar aqui e, de fato, para nós é importante ter essas oportunidades de poder discutir um pouco a questão do Observatório ou o papel dele na sociedade. Exatamente, né? O papel dele, né? A gente lia aqui no release, principalmente com relação... eu não sei se fiscalização seria o termo certo, acho que não parece o certo, né? Mas de qualquer forma a gente vê hoje, se a gente for analisar contas públicas, por exemplo, a lei de acesso à informação que chegou à questão de uns anos atrás, os portais de transparência de administrações públicas espalhados pelos sites diversos, isso facilita um pouco de ONGs que tem esse trabalho que vocês fazem para a comunidade, e qual seria o papel do Observatório Social, mais ou menos dentro dessa linha? Bem, vamos por partes, né? Primeiro, o papel do Observatório. Na verdade, assim, tudo iniciou lá por aí de 2005, 2006, quando em Maringá, no Paraná, foi destacado uma licitação em que ocorreu um erro na configuração da ata final dos julgamentos propostas. Como eram adquiridos naquele momento produtos farmacêuticos, especialmente para as farmácias de remédios gratuitos para a população e tudo mais, no momento em que se transcreveu a ata, se esqueceu alguns zeros, por exemplo, nos comprimidos de AS. Né? E como a quantidade era bastante significativa e a cotação era por comprimido, então imagina o rombo que estaria surgindo, né? Quando isso foi detectado, assim, por uma eventualidade, por um acaso, houve vamos dizer assim, uma massificação desta informação, e isto gerou uma certa incredulidade na sociedade, e as entidades sociais civis começaram a se juntar e dizer assim, peraí um pouquinho, mas isto não significa que a gente deveria estar mais atento? E isso fez surgir o primeiro movimento pró-criação de observatórios, ou seja, para observar a gestão pública. Bem como você falou, nós não somos um poder fiscalizatório, mesmo porque a gente não tem, vamos dizer assim, força individual suficiente, como tem o Tribunal de Contas, como tem a promotoria, etc. e tal, né? Mas o nosso papel talvez seja muito mais preventivo do que tentar correr atrás depois e buscar de volta alguma coisa mal feita, né? Qual é a nossa proposta assim, fundamental? Por exemplo, monitorar as licitações. Porque depois assim, de muitas análises dessas caminhadas todas que a gente teve, a gente percebeu que a licitação é uma das principais portas de, vamos dizer assim, de desvios. De má aplicação de recursos e tudo mais, e muitas vezes nem só por parte do gestor público, mas muitas vezes em função do conluio das empresas participantes. Né? Então, percebido isso, hoje nós temos como foco maior o monitoramento ou acompanhamento, como se queira dizer, das licitações no primeiro momento, e de preferência antes que elas venham para a rua, antes que sejam abertas propostas. Né? Então o que a gente percebe muitas vezes? Às vezes não há nem má vontade do gestor em querer direcionar ou não uma licitação, o que também ocorre, obviamente. Sim. Mas muitas vezes a própria feitura da licitação, ela deixa lacunas em branco, deixa dúvidas. Às vezes é definido um preço pela média das últimas compras do município, quando na verdade aquele preço está superior ao efetivo preço de mercado. Sim. Né? Então, na prática, hoje nós temos no Brasil já uma quantidade superior a 70 observatórios, quase 80 observatórios já formados, desde Bahia, Pará, Belém do Pará é uma das capitais que tem observatório instalado. E aí a gente está fazendo um trabalho assim, em Curitiba fica a nossa rede, mas assim, a nossa coordenação central, que na verdade não é nenhuma matriz, não dá para chamar isso como matriz, mas é
é uma entidade que coordena os observatórios do Brasil inteiro para mais ou menos modelar e criar uma unidade de atuação. Né? Não, pois não. Exatamente, a ideia é de que o trabalho dos observatórios seja mais ou menos semelhante entre os demais para facilitar a troca de informações. Vocês têm encontrado, embora esses dados sejam atos públicos, licitação e todos esses, a gente sabe que, embora sejam públicos, com o perdão da redundância, mas eles também às vezes são realizados, né, quanto menos forem expostos possível. Vocês têm encontrado dificuldade em trabalhar com esses entes públicos para a coleta dessas informações? Sim. As dificuldades mais diversas possíveis. Você falou antes, bem no início, sobre a questão da lei de acesso à informação. Exatamente. Esta, para nós, é uma, vamos dizer assim, uma mão na roda que não tem tamanho, né? Todavia, infelizmente, a grande maioria dos municípios ainda não implementou essa lei. Então, por exemplo, uma das situações nossas, assim, que a gente fala abertamente, porque efetivamente está ocorrendo, a gente encaminha solicitações para o município não nos responde dentro do prazo hábil. Isso que Lajeado hoje é considerado quase que um município médio em termos de estado. Olha, se serve de consolo para você, sem querer lhe interromper, aqui no município de Teutônia tem vereadores que pedem informações e são derrubados em plena Câmara de Vereadores. Tá. Então, é justamente por isso, quer dizer, não precisa ser nem a autoridade para pedir qualquer informação. Hoje Exato, o cidadão comum deveria ter essa possibilidade, né? Mas nem sempre isso é concedido. Então a gente fica às vezes muito assim, triste, né? Porque, poxa, a legislação está começando a facilitar as coisas, mas o ente público ainda não se mostra capaz de responder para esta inovação, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, a gente tem muita dificuldade. Aqui em Lajeado, até, a gente tem vamos dizer assim, uma interveniência com o poder público bastante grande, não temos, assim, tido maiores dificuldades, claro, com algumas dificuldades dessa ordem de resposta rápida, né? Mas a gente tem informações, assim, de outros municípios, outros observatórios, país afora, onde simplesmente não há contato com a administração e há uma briga efetiva, constante, violenta entre o executivo e o próprio observatório. Como os agentes públicos têm visto vocês, eles veem com bons olhos, nesses outros, né? O senhor falava agora que aqui em Lajeado não tem tanto problema, em outros lugares tem. De que forma eles, no momento, a minha pergunta é a seguinte, eu sou político, sei que tem o Observatório Social de Lajeado que vai estar me monitorando, vai estar me acompanhando. Com que olhos os políticos têm recebido vocês nesses momentos? Num primeiro momento... Sempre aquele momento de retaguarda. De retaguarda. Até porque, nem Lajeado, por exemplo, nós tivemos assim vários momentos em que alguns secretários vieram participar da criação do observatório até para tentar entender, será que não há jogo político por trás, política partidária, aquela coisa toda. Infelizmente, né? No Brasil tudo... Isso, tudo parece envolver... Tudo parece político, exatamente. E a gente mostrou daí, assim, na prática, de que realmente é um movimento da sociedade, não tem nenhum vínculo com o poder público, e mais do que isso, a entidade tem que ser mantida pela própria sociedade civil, portanto não pode depender de recurso público, porque está fiscalizando o recurso público, então não faria sentido se fiscalizar a si próprio, né, teoricamente. Então, sem vínculo partidário também, que eu havia sem nenhum vínculo partidário. Tanto é verdade que todo e qualquer cargo diretivo, qualquer conselheiro que possa querer ser eleito, alguma coisa assim, querer participar, ele não pode ter filiação partidária, né? Então tem alguns pré-requisitos assim para que haja uma funcionalidade efetiva e que realmente tenha isonomia para poder vamos dizer, monitorar, avaliar a gestão pública no modo geral, independente de partido, né? Bom, Adriano, nós falávamos na condição que começou a trabalhar esses observatórios, né, essa questão daquela licitação que o senhor falava na abertura. A gente falou também da lei de acesso à informação, que foi aprovada alguns anos atrás. E qual é o raio-x que vocês, enquanto observatório, fazem numa visão mais macro a nível de Brasil, para a gente que está aí a portas de uma eleição, né? A eleição acontece em outubro. Vocês que trabalham nos municípios, como o município de Lajeado, vai expandindo, daqui a pouco vocês vão chegar também a entes públicos de maior abrangência. Qual é a avaliação que dá para fazer a nível de Brasil? Pode passar pelos municípios também? Sim, necessariamente.
Veja bem, nós estamos tendo 2 encontros nacionais por ano com todos os observatórios. Claro, nem todos sempre se fazem presentes, mas a maioria sim. E nesses encontros a gente debate muito e troca figurinhas, né, no bom sentido, até para não tentar inventar a roda de novo, né? Sim. E a gente está percebendo assim que existe um movimento agora já para formatação de observatórios estaduais, para justamente poder monitorar a gestão pública estadual. E ao longo do tempo, obviamente, vai surgir também um momento em que se vai criar um observatório para avaliar e monitorar a gestão pública federal. Que essa é uma situação bem mais complexa e tal, porque não é muito ampla, mas a nível de Estado já estão sendo criados os primeiros movimentos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo parte dos municípios, obviamente. Todavia, nós não podemos esquecer que os municípios é o elo menor da cadeia pública, né? Sim, sim. Porque hoje, na distribuição dos recursos arrecadados pelo ente público, a grande parcela dos recursos fica na União. Né? Então, para os municípios só vem uma migalha. Mesmo assim, é nos municípios que a gente tem que começar vamos dizer assim, a desenvolver esse sentimento de cidadania, esse sentimento de pureza, se é que dá para chamar assim, né? E mostrar o quanto o cidadão pode e deve participar desse processo público. Porque, até deixo no ar uma pergunta simples. Toda vez quando o município chama uma audiência pública, quantas pessoas participam? Eu acabei de chamar, vai ser audiência pública da prestação de contas de Teutônio, eu li aqui instantes atrás, dia 25 de fevereiro, e a gente quer que a Câmara de Vereadores fique pequena, né? Exatamente, exatamente. Então, essa é a ideia, essa teria que ser a necessidade comum, e ainda não é. Então a gente ainda vai ter que aprender até mudar nossos hábitos. Eu sei por mim, né? Então, hoje é uma realidade, não tem como, né, negar. Muito bem, Adriano. Bom, a atuação do Observatório hoje se restringe a Lajeado, mas dando suporte também, se outras cidades quiserem buscar a exemplo de Lajeado, vocês estarão para pelo menos organizar essa largada de outros observatórios. Sem dúvida. Qual é o contato que se faz? Como buscar o Observatório Municipal, Observatório Social de Lajeado? Nós temos o site oslajeado.org.br, né? Ou até mesmo através da busca no Google também, Observatório Social de Lajeado, né? Também Lajeado hoje é referência a nível nacional em termos de indicadores de gestão pública na avaliação. Nós, em função da nossa experiência dentro da área pública municipal, a gente coordenou a comissão da criação dos indicadores. Hoje nós temos mais de 100 indicadores só sobre a gestão pública municipal, e isso está servindo como modelo para todos os observatórios do Brasil. Né? Bom, e isso faz também com que Lajeado hoje seja reconhecido a nível de Brasil, em função desse trabalho que a gente sempre apresenta nos encontros nacionais. E ao mesmo tempo é solicitado a ajudar, a auxiliar outros observatórios que tentam avaliar a sua própria gestão pública no sentido de indicadores, né? Eu sempre faço referência quando nós começamos a discutir esse trabalho, havia uma ideia de que não, então vamos olhar quanto se arrecada, quanto se gasta, quanto isso. Digo, tá, tudo bem, mas importa só olhar se for gasto bastante ou mais do que o ano passado. E o processo disso tudo. E qual é o efeito que isso traz? Ou seja, o que é mais importante, gastar mais na educação ou na saúde? Bom, não sei, eu tenho que ver como é que está a situação da educação e como é que está a situação da saúde. Eventualmente, a saúde precisa ter mais gasto porque ainda tem filas aí. Exato. Né? Agora, a educação também não pode... Então, eu preciso olhar os efeitos disso. Então, a gente começou a criar indicadores não só da execução orçamentária, mas também indicadores sociais. Para saber, tipo assim, nós temos hoje indicadores do tipo de internações, o tipo de mortalidade que ocorre no município, até mesmo a questão do trânsito, a questão dos veículos, investimentos no trânsito. Tem vários indicadores, inclusive alguns estão disponíveis, quer dizer, para Lajeado, todos estão disponíveis no próprio site de Lajeado. O que é feito com essas informações, Adriano? O que vocês fazem com essa informação? No fundo, qual é a nossa pretensão? Isso a gente está querendo agora até ampliar. A nossa pretensão é de fazer a transparência da gestão pública que os municípios deveriam fazer e não fazem. Porque a lei exige que todos os municípios tenham o portal de transparência que você falou antes, né? Só que não diz
que ele tem que ser transparente no sentido próprio do cidadão comum entender o que está acontecendo. Na verdade, o que é feito no portal é simplesmente jogado balancete lá, cheio de códigos e, né? Bom, ninguém vai entender. De transparente isso. Não tem nada. Não tem nada, exatamente. Então nós teríamos esta obrigação, os observatórios, de tentar montar uma transparência em cima desses números mais técnicos. Né? E aí vem os indicadores para mostrar, opa, peraí, mas aqui teve um período assim de bastante internações. O que aconteceu nesse período? Né? Tá, então vamos constatar isso e não vamos fazer isso acontecer de novo, né? Então, essa transparência, os municípios não estão se preocupando, né? E nós temos esse papel, então, de fazer isso. E isso faz com que outros municípios hoje... Campo Mourão, por exemplo, eu estive em dezembro lá, eles me chamaram lá justamente para discutir um pouco os indicadores deles lá. Eles criaram uma comissão das entidades, da sociedade e da própria município, participa também, para o desenvolvimento do Campo Mourão, tendo como foco 2050. Sim. Ou seja, uma projeção, projeto município. Isso, ou seja, vamos esquecer aqueles planos de governo de 4 anos, quando o prefeito entra e prevê o seu mandato de 4 anos e pronto. Entra um prefeito depois de outro partido, não serve mais nada. Aí, então, a própria população está se sedimentando agora, criando uma comissão formal de várias entidades representativas, e começando a discutir a cidade, o município, para daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Bom, nós em Lajato tínhamos começado o tal do Lajato século XXI, mas a ilha também acabou parando porque a ingerência pública, vamos dizer assim, acabou não ativando muito essa questão. Mas acho que esse é o papel fundamental. E o observatório, daí nesse sentido, pode clarear muito bem com as informações técnicas que tem, tentando mostrar o que efetivamente está acontecendo no município. Isso é de fundamental importância. A gente sabe hoje que qualquer empresa que se preze por uma gestão qualificada trabalha com indicadores. Exatamente. Então não pode ser diferente na administração pública também. Bom, Adriano, nós poderemos passar aqui umas 2 horas conversando sobre isso, né? Mas quem sabe a gente vai guardar os cartuchos para outras oportunidades. É um bate-papo sempre muito agradável, de fundamental importância, ainda mais quando tende a incentivar nas pessoas, na população, o interesse por esses dados. Exatamente. A gente, às vezes, talvez não percebe, mas tudo o que acontece na nossa conta, nas contas que a gente paga, no IPTU, benefício do IPTU, tudo que a gente... Tudo tem reflexo em cima desses números, e esses números têm de vir. Deixa eu só comentar um caso pitoresco que me aconteceu agora durante o ano passado. Um outro observatório entrou em contato comigo e dizendo assim: Adriano, me dá uma mão, me ajuda, por favor, porque nós estamos apavorados. Nós estamos agora com o 3º prefeito nesse mandato. E então nós pedimos, pelo amor de Deus, vamos investir mais na saúde, porque a gente tem problemas sérios na saúde. E ele simplesmente disse que não tem recursos. Por favor, Adriano, me ajuda, me faz uma leitura desses documentos aqui que a gente não entende, os balancetes e tal. Tem ou não tem recursos? Digo, bom, então vamos por partes, né? Vamos detalhar. O que a gente descobriu? E aí assim me caiu o queixo também, porque primeira vez na vida que eu tinha visto algum município fazer isso. Ao longo dos anos, e aí, primeiro eu olhei aquele ano, eu achei surpreendente. Aí eu olhei os anos anteriores e eu vi que estava sendo repetido isso. Que o orçamento efetivo, a realização da receita chegava a mais ou menos a 50 milhões. Só que o orçamento sempre estava previsto no dobro, em 100 milhões. A primeira pergunta: por que estimar o dobro sabendo que vai arrecadar só metade? Alguma coisa está mal explicada. Segundo, eu estava olhando lá que tinha aproximadamente 12 milhões previsto no orçamento deste ano para a saúde. E nós nem tinha fechado novembro ainda, portanto, eu não tinha nem o balancete de novembro. Faltaria, teoricamente, saber a informação de novembro e ainda faltaria dezembro. E já tinham sido gastos 13 milhões. Eu digo, bom, então não tem dinheiro mesmo. Já foi gasto até demais. Quer dizer, isso que a saúde e a educação tem os parâmetros mais ou menos rígidos, engessados. Né? No mínimo tem que ser isso. No mínimo tem que ser isso. Mas, então, de fato, realmente, como eu disse, a gente poderia continuar conversando. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Tenha um bom final de semana. A gente agradece também esse espaço disponível aqui e a gente se sentia totalmente à vontade para vocês também virem buscar informações ou até mesmo, volta e meia, vocês devem estar recebendo os nossos releases as informações, né? Então a gente aguarda, assim, inclusive, se houver interesse do próprio Teutônio também, amanhã depois, criar o seu observatório.
nós estaremos sempre de portas abertas para auxiliar, ajudar no que for possível. Bacana, tenha um bom dia, bom final de semana. Ok, muito obrigado igualmente. 8h20.